Olá. Vou rever, né, rapidamente o conteúdo que nós começamos a falar na segunda-feira sobre bactérias e arqueias. Então, as bactérias, o grupo das bactérias, também conhecido como eubactérias, né, esse prefixo eu significa afirmação, caracterizaria a maioria das bactérias, as bactérias verdadeiras, são organismos procariontes, né, com características bem específicas, unicelulares, enquanto as arqueias, elas não são consideradas nem bactérias, são classificadas como seres procariontes que vivem em condições extremas, tamanha a grande diferença que existe entre esses dois grupos, embora anteriormente tenha se assumido que ambos faziam parte de um mesmo grupo de bactérias, mas estudos moleculares mais recentes mostraram que as arqueias são bem diferentes. Então, por isso, a gente tem dois grupos distintos. Bom, as bactérias, né, elas têm um tamanho relativo de cerca de 1 micrômetro, né, o mesmo tamanho das mitocôndrias, isso dá cerca de 10 a menos 6 metros. Tá? Como características gerais, elas são cosmopolitas, ou seja, encontradas em todos os ambientes, possuem células procariotas, ou seja, aquelas células sem núcleo definido, sem organelas membranosas, são organismos unicelulares e apresentam uma parede celular. Diversos organismos apresentam parede celular, como as plantas, as algas, os fungos, e a parede celular vai variar a sua composição de acordo com o organismo que a apresenta. Nas bactérias, a parede celular é formada de peptídeo glicano, tá? Uma molécula específica desses organismos. Elas apresentam apenas um cromossomo circular e elas possuem ribossomos, né, que são organelas sem membrana. Tá? Ribossomos são essenciais à produção de proteínas e são ribossomos menores que os ribossomos das células eucariotas, são ribossomos do tipo 70S. Elas podem apresentar plasmídios, que são moléculas extras de DNA, moléculas circulares extras de DNA, né, além do DNA bacteriano, e essas moléculas de DNA contêm genes de resistência a antibióticos. Então, para uma bactéria ter plasmídio é vantajoso, que confere a ela resistência a antibióticos, né? Elas podem ser autótrofas, fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, heterótrofas por absorção, sendo saprófitas, simbiontes ou patogênicas. Tá? Então, elas têm uma diversidade muito grande de metabolismo. A célula bacteriana, né, ela é uma célula procariota, como nós já falamos. Tá? Observando aqui a sua membrana plasmática, ela sofre uma invaginação, uma dobra para dentro, que é o mesossomo, e essa dobrinha, o mesossomo, atua segurando ali o material genético, né, principalmente no momento da duplicação. Então, o material genético ele não fica solto no citoplasma, ele fica preso ao mesossomo. No citoplasma, aqui em amarelo, a gente vê esses pontinhos que são os ribossomos, né, organelas responsáveis pela síntese de proteína, e essas estruturas circulares são os plasmídios, aquelas moléculas extras de DNA. Os plasmídios podem se autoduplicar de forma independente, né, independente do DNA bacteriano que está aqui preso ao mesossomo. Bom, algumas estruturas que podem estar presentes, que estão e podem estar presentes na célula bacteriana. Aqui a gente vê em azul a parede celular, como eu já falei, formada de peptídeo glicano, e algumas bactérias podem ter uma capa extra, né? E podem apresentar fímbrias, são como se fossem pelinhos, né? Aqui embaixo à direita tem uma fotografia de microscópio eletrônico, e essas fímbrias servem para permitir a adesão das bactérias a determinadas superfícies. Tá? Essa bactéria aqui, por exemplo, ela apresenta um flagelo, as bactérias podem apresentar um ou mais flagelos, que diferente do flagelo das células eucariotas, que apresentam um movimento ondulatório, o flagelo das bactérias apresenta um movimento rotatório, tá? Só por curiosidade. E aqui essas bolinhas vermelhas, aqui do lado interno da membrana plasmática, estão representando as enzimas relacionadas à respiração, né, no caso de uma bactéria aeróbia.
Bom, as células bacterianas podem ser de diversas formas. Quando elas são arredondadas, elas são chamadas de cocos. Só que as bactérias, né, como seres unicelulares, elas não ficam sozinhas, elas vivem em colônias. Então, você tem milhares de bactérias unidas. Então, quando você tem esses cocos unidos 2 a 2, ela é chamada de diplococo. Quando elas estão enfileiradas, streptococo, em formato de um cacho, estafilococo, ou em grupinhos de 8, chamados de sarcina. Quando ela é compridinha, né, e aí pode ter um ou mais flagelos, parecendo um bastão, ela é chamada de bacilo. Quando esse bastão é tortinho, ele é um vibrião. Pode ser em espiral, que é o espirilo, ou ondulado, chamado espiroqueta. Então, aqui tem fotografias, né, de microscopia eletrônica de diversas espécies, de 4 espécies de bactérias, e aqui mostrando, né, o estafilococcus, né, o streptococcus, lactobacillus, esse aqui é o que tem lá no Yakult, e aqui o vibrião, né, um vibrião com flagelo, né, o víbrio, que é o causador da cólera. Bom, as bactérias, né, um dos primeiros métodos de classificação das bactérias foi o método de coloração de Gram. Então, as bactérias, como só são observadas ao microscópio, para você observar uma estrutura ao microscópio, você precisa corar essa estrutura, né? Ela passar por uma série de corantes para que você possa visualizar as estruturas. Então, um dos primeiros métodos classificou as bactérias de acordo com o método de coloração de Gram, que é um método de coloração, né, que passa por diversas etapas, e ela usa uma solução de iodo, né, que confere às células uma coloração arroxeada, né, roxa, quando coradas com essa solução. E aí, com isso, ele fez esse método de coloração com diversas bactérias. E aí percebeu que um grande grupo de bactérias, o corante utilizado era fixado pela célula bacteriana e as células ficavam roxinhas ao final do processo. Enquanto em outro grupo de bactérias, o corante não era bem fixado e as bactérias ficavam rosadas, olhando ao microscópio. Com isso, ele classificou as bactérias em gram positivas, aquelas que fixam bem o corante de gram, né, ficam roxinhas, e gram negativas, aquelas que não fixam bem o corante de gram. Ora, mas o que teria de diferente nessas bactérias, fazendo com que uma fixasse o corante e outro grupo não? Bom, observando com detalhe a membrana plasmática dessas bactérias, o que eles observaram? As bactérias gram-positivas, né, aqui no microscópio, roxinhas, se você pegar um pedaço da sua membrana plasmática com a parede celular e observar ao microscópio, o que você observa? Nas gram-positivas, uma camada aqui, a bicamada lipídica, membrana plasmática, e uma espessa camada de parede celular, formada de peptídeo glicano, como nós já havíamos dito. Tá? Então, essas aqui, elas fixam bem o corante. O corante é fixado pela parede celular. Já as gram-negativas, que ficam rosadas ao microscópio, analisando com detalhe a sua parede, o que foi observado? Que elas apresentam uma membrana plasmática, bicamada lipídica, mas apresentam uma camada de peptídeo glicano, formando uma parede celular fina e uma outra camada de membrana plasmática sobre a parede celular, ou seja, por cima da parede celular. Ora, como o corante é fixado pela parede celular, nesse caso aqui das gram-negativas, a parede celular ela fica escondida entre duas camadas de membrana. Então, por esse motivo, né, elas não coram bem com o corante utilizado, então elas são classificadas como gram-negativas. Então, essa diferença da composição da parede, ela é essencial na determinação do tipo de antibiótico usar, caso você tenha uma infecção bacteriana, né? Porque os antibióticos vão entrar na célula, entrar na bactéria e interferir no seu metabolismo. Então, como acessar essa célula, atravessar a parede, atravessar a membrana, você saber sobre isso é fundamental para a ação
dos antibióticos. Então, está aqui a imagem, à esquerda das gram-positivas e à direita das gram-negativas. Em relação à nutrição, né, a forma de obtenção de nutrientes, o que ocorre? As bactérias, elas podem ser autotróficas, fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Das bactérias que fazem fotossíntese, né, as fotoautotróficas, existem dois grupos bem caracterizados, que são as proclorófitas e as cianobactérias. As proclorófitas, existem milhares delas no oceano. E as cianobactérias são típicas de água doce, tá? Essas bactérias, elas fazem uma fotossíntese com uma reação similar à que ocorre nas plantas. Então, elas utilizam gás carbônico, água, elas possuem clorofila e, em presença de luz, ela produz açúcares, água e gás oxigênio. Tá? Então, uma fotossíntese, uma reação muito similar que ocorre nas plantas. Em destaque, quero destacar aqui a importância das cianobactérias, que são caracterizadas como organismos pioneiros, ou seja, se eu tenho um ambiente inóspito, tá? Um dos primeiros organismos que podem vir a colonizar aquele ambiente, se fixar ali e ali começar uma sucessão, são as cianobactérias. E elas também têm uma importância ecológica interessante, que é o fato de elas serem fixadoras de nitrogênio. Como assim? O gás nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera. O elemento nitrogênio é essencial à formação das nossas proteínas e do nosso material genético, porém, nenhum animal respirando consegue absorver o nitrogênio atmosférico, ou seja, todo o nitrogênio que eu inspiro, eu expiro. Então, apenas bactérias são capazes de transformar o nitrogênio atmosférico em moléculas orgânicas de nitrogênio para que os outros organismos possam aproveitar. Então, nós animais, nós obtemos nitrogênio a partir da cadeia alimentar, da nossa alimentação, né? E as plantas obtêm o nitrogênio disponibilizado no solo por essas bactérias. Tá? Então, ser fixadora de nitrogênio é uma característica das cianobactérias. Então, aqui a aparência de uma célula de uma cianobactéria. Então, só para mostrar, né, que elas têm membranas fotossintéticas, já que elas não possuem cloroplasto, né, para a realização da fotossíntese. Então, a fotossíntese é realizada pela clorofila que fica nessas membranas. Bom, eu tenho um grupo de bactérias fotoautotróficas que são chamadas de sulfobactérias. Qual a diferença dessas bactérias para as bactérias que nós acabamos de ver? Elas fazem uma fotossíntese diferente, elas produzem açúcar de forma diferente. Por quê? Enquanto as cianobactérias e as proclorófitas utilizam gás carbônico e água para fazer o açúcar, as sulfobactérias, que elas habitam sedimentos do fundo de lagos e lagoas, elas usam gás sulfídrico como doador de hidrogênio. Então, consequentemente, elas não produzem oxigênio, elas produzem enxofre, tá? Então, elas possuem uma clorofila diferente da clorofila encontrada nas cianobactérias, essa clorofila é chamada, inclusive, de bacterioclorofila, e em presença de luz, elas conseguem, né, utilizando gás carbônico e gás sulfídrico, formar açúcares para sua nutrição, enxofre e água. Essas bactérias são anaeróbias obrigatórias, né, caracterizando aquele cheiro de enxofre, né, que parece aquele cheiro de ovo podre. As bactérias podem ser autotróficas fazendo quimiossíntese, e aí elas são chamadas de quimioautotróficas. Eu tenho dois gêneros de bactérias quimioautotróficas super importantes, que é o gênero Nitrosomonas e Nitrobacter. São bactérias nitrificantes que fazem parte do ciclo do nitrogênio. Ora, qual é a diferença básica da fotossíntese para a quimiossíntese? Enquanto a fotossíntese usa a energia da luz para formar açúcares, a quimiossíntese usa a energia da oxidação de compostos inorgânicos para formar açúcares. Ou seja,
para a realização da quimiossíntese, é preciso que haja uma reação anterior que libere energia e essa energia vai ser utilizada para sintetizar os açúcares. Então, por exemplo, aqui no gênero Nitrosomonas, eu tenho uma reação de oxidação da amônia. A amônia é oxidada, ou seja, ela reage com oxigênio e eu formo nitrito. Eu formo nitrito, eu formo água, eu formo íons de hidrogênio. Só que essa reação de oxidação, ela libera energia. Opa! E essa energia aqui vai ser utilizada para eu sintetizar o meu açúcar a partir do gás carbônico e da água. E eu, como eu uso água, eu libero oxigênio. Essa reação aqui é como a reação das plantas, é como a reação das cianobactérias. A diferença é a fonte de energia. Cianobactérias têm clorofila, usam a energia da luz. Nitrosomonas precisam oxidar a amônia, liberar energia, e essa energia é usada para formar açúcares. Do mesmo modo, acontece com o gênero Nitrobacter. Ele oxida o nitrito. O nitrito reage com o gás oxigênio, forma nitrato e energia. E essa energia, então, é usada para catalisar, assim, para formar, né, catalisar a síntese de açúcares. Tá ok? As bactérias podem ser autotróficas, fazendo fotossíntese ou quimiossíntese, ou heterotróficas, onde elas obtêm o alimento do ambiente. E aí, dentre as bactérias heterotróficas, nós temos as bactérias saprofágicas, são aquelas que obtêm alimento a partir da matéria orgânica morta, são conhecidas também como bactérias decompositoras, né, fundamentais ali para a reciclagem dos nutrientes. E eu tenho as bactérias parasitas, que se alimentam da matéria orgânica viva, né? Que obtém alimento a partir de tecidos de organismos vivos. Então, heterotróficas podem ser decompositoras ou parasitas. Em relação ao metabolismo, à produção de energia, as bactérias podem ser aeróbias, como ocorre com as bactérias do gênero Pseudomonas, ou elas podem ser anaeróbias, ou seja, aeróbias obtêm energia utilizando o oxigênio, anaeróbias obtêm energia na ausência de oxigênio. As anaeróbias, elas podem ser facultativas, como a Escherichia coli. O que é uma anaeróbia facultativa? Ela pode produzir energia na presença ou na ausência de oxigênio. Ou as bactérias anaeróbias podem ser anaeróbias obrigatórias. Para essas bactérias, o oxigênio é extremamente tóxico, elas morrem na presença de oxigênio, porque elas só produzem energia na ausência dele, elas são anaeróbias obrigatórias. E dentre essas obrigatórias, eu tenho as que fazem respiração anaeróbia, ou seja, aquelas em que a reação, né, o aceptor final de elétrons não vai ser o oxigênio, vai ser um outro composto, por exemplo, ferro ou um enxofre, e aquelas que fazem fermentação, como, por exemplo, a bactéria causadora do tétano. Então, aqui, só para ilustrar, eu coloquei aqui esse slide para vocês verem a diversidade das bactérias fermentadoras. Então, aqui é a reação de glicólise, né? E a reação mostrando que a partir do ácido pirúvico podem se formar diferentes produtos. Então, dependendo do gênero da bactéria, ela pode formar diferentes produtos ao final do seu processo de fermentação. Então, por exemplo, bactérias do gênero Streptococcus, Lactobacillus e Bacillus formam ácido lático. Bactérias do gênero Clostridium formam ácido butírico, butanol, acetona, entre outros, tá certo? Então, é óbvio que, de modo algum, é para que vocês decorem isso, é só para que vocês possam ver a diversidade de bactérias, a diversidade do metabolismo bacteriano. Quanto à sua reprodução, de que forma as bactérias se multiplicam, se reproduzem? Bom, o método clássico de reprodução é chamado de divisão binária, bipartição ou cisparidade. O nome já diz tudo, uma célula forma duas. Então, nesse processo, eu tenho aqui a célula bacteriana, tá certo?
antes da célula se duplicar, né? Lembra lá do primeiro ano da mitose, né? Na fase da intérfase ocorre a duplicação do material genético, observando que esse material genético fica lá preso ao mesossomo, e a célula vai sofrendo o citoplasma, né? A membrana vai estrangulando o citoplasma, ela vai sofrendo uma invaginação, que é uma dobra para dentro, até romper totalmente, e eu tenho a formação de duas células filhas. Essas células, né, eu tenho uma célula que ao final originou duas. Essas duas células filhas, elas são clones da célula mãe, né? Eu estou falando isso porque eu estou desconsiderando a ocorrência de mutação. Então, na ausência de mutações, essas células são clones, são exatamente iguais, tá certo? Agora, se todas as bactérias se multiplicassem e formassem sempre clones, a vida ia ser tranquila, né? A gente não ia ter problema com relação a antibióticos não funcionando mais em determinadas cepas bacterianas. Então, a gente vai ver que as bactérias elas têm diferentes métodos para adquirir novos genes, ou seja, para fazer recombinação genética, né? Já que elas não fazem reprodução sexuada, de que forma elas podem recombinar seus genes? Então, uma forma mais clássica é chamada de conjugação. Na conjugação, duas bactérias se aproximam, né, e forma-se uma ponte citoplasmática entre elas. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho a célula bacteriana doadora. Ela tem azul o DNA bacteriano e o seu plasmídio aqui representado em vermelho. A célula receptora só tem o DNA dela, ela não tem plasmídio. E lembra que nós falamos que ter plasmídio é uma vantagem para a bactéria, né? Ora, como é que vai ocorrer esse processo? O plasmídio, como é uma molécula extra de DNA, ele tem capacidade de se autoduplicar, né? Independente do DNA bacteriano. Então, o plasmídio da célula doadora, ele vai se duplicar e, através dessa ponte citoplasmática, uma cópia dele vai passar para a célula receptora, tá certo? E aí, agora, essa célula aqui de baixo, que inicialmente só tinha o material genético dela, ela passa a ter o seu material genético mais um plasmídio da bactéria doadora. Então, repara que não é um processo de reprodução, de multiplicação, porque eu comecei com duas células, terminei com duas células. Entretanto, essa célula aqui de baixo adquiriu novos genes, né? Ela adquiriu um plasmídio que ela não tinha. Então, eu tenho ali um processo de recombinação genética. Aqui uma foto real de duas bactérias fazendo conjugação. Uma forma de adquirir novos genes é a transformação. A transformação, você pode induzir a transformação em laboratório, tá? Ou isso pode acontecer naturalmente dentro de um organismo. Então, aqui eu tenho uma bactéria com seu DNA circular. Essa bactéria sofreu uma lise celular, ou seja, a membrana se rompeu, a célula se rompeu toda, né? E o DNA foi quebrado. Esses fragmentos de DNA, eles podem ser incorporados por uma outra bactéria. Então, se eu estou em laboratório, eu provoco a lise celular, né, com substâncias específicas, e depois eu coloco esse material genético fragmentado em contato com uma outra bactéria. Essa outra bactéria ela vai absorver, ela vai incorporar, né? Absorver não é o termo correto, incorporar esse fragmento de DNA e ela vai incorporar esse fragmento de DNA ao seu material genético. Então, ela tinha uma composição de genes, após incorporar esse fragmento de DNA de uma outra bactéria, ela passa a ser uma bactéria transformada, ela tem novos genes, ela é diferente do que ela era. Com isso, ela adquiriu recombinação gênica. Tudo bem? E uma última forma, então, repara, a recombinação pode acontecer por conjugação, transformação ou transdução. A transdução ela acontece com a ajuda de um fago, também chamado de bacteriófago, aquele vírus que infecta especificamente bactérias. Então, quando um fago
injeta o seu material genético dentro da bactéria, esse material genético viral, né, porque o fago é um vírus, ele pode entrar num ciclo lítico ou num ciclo lisogênico. Lembra lá? Se ele entrar num ciclo lítico, ele vai comandar a formação de novos fagos, até esses fagos se multiplicarem tanto dentro da bactéria e provocarem a lise nessa bactéria. E aí esses fagos vão infectar outras bactérias. Mas nesse processo, repara, o material genético do fago é azul, o da bactéria é vermelho. No processo de formação de novos fagos, há recombinação entre esses dois materiais genéticos. E os novos fagos que são liberados dessa bactéria que se rompeu, ele contém fragmentos do DNA viral e do DNA bacteriano. Quando esse fago infectar uma nova bactéria, esse material genético modificado vai ser incorporado a essa nova bactéria. E aí o que acontece? Se essa bactéria entrar em ciclo lítico, ela vai formar novos fagos, vai se romper novamente. Ok, esses fagos vão infectar outras bactérias. Mas se essa bactéria entrar num ciclo lisogênico, ela em pouco tempo produz várias cópias dela mesma com um material genético totalmente modificado. Então, esse material genético da bactéria vai ter o DNA dela, o DNA do vírus, o DNA de outra bactéria, e por aí vai, né? Então, você tem ali o acúmulo de genes, né, pela interferência dos fagos que infectam bactérias. Tudo bem? Bom, algumas bactérias, elas têm a capacidade de formar esporos. E esses esporos bacterianos, né, eles são formados internamente, são chamados de endósporos. Eles diferem dos esporos que a gente encontra nas plantas, nas algas. Esporos em plantas, em algas, são células reprodutoras. Esporos nas bactérias são células de resistência. Então, o que acontece? Na formação de um esporo, o material genético ele se duplica e ele se encaminha para um dos polos da célula e começa a ser formada uma membrana espessa ao redor desse material genético, enquanto o restante da célula desidrata. E isso é um endósporo. Então, um esporo bacteriano, né, dependendo da bactéria, ele pode permanecer anos ali, né, numa fase dormente ali de esporo. E aí, quando aquela condição ambiental for favorável, aquele esporo se rompe e a bactéria entra em atividade. Então, aqui embaixo à esquerda, uma foto real, tá? De um esporo dentro de uma célula bacteriana. E dois gêneros comuns, né, que formam esporos é o gênero Clostridium e o gênero Bacillus. Clostridium é um gênero causador, é o gênero onde está a bactéria causadora do tétano, né? A Clostridium tetani. Então, essa bactéria, os esporos dessas bactérias, eles podem ficar anos no solo. Então, por isso o perigo de crianças brincarem em parquinhos a céu aberto, né, se ferirem com algum brinquedo que esteja danificado ou enferrujado. Se esse brinquedo que machucou, né, o seu braço lá, provocou um sangramento, ele estiver infectado com o esporo do tétano, o que acontece? A bactéria causadora do tétano ela é uma bactéria anaeróbia, obrigatória, ou seja, ela morre na presença de oxigênio. Então, o que é ideal a se fazer nesse caso, quando você se machucou na rua e você não sabe que o objeto está contaminado? Você limpar bem a sua ferida. Se tiver a oportunidade de limpar com água oxigenada, melhor ainda, porque a água oxigenada no seu tecido rompido, ele vai induzir a liberação de oxigênio, né, a formação de oxigênio. E aí, se tiver bactéria anaeróbia obrigatória ali, o oxigênio vai prejudicar ela, tá certo? E após a limpeza dessa sua ferida, você não deve nunca fechar ela com band-aid, com esparadrapo, com nada. Porque se você fechar, aí mesmo você está impedindo a entrada do oxigênio e aí você favorece a proliferação dessas bactérias anaeróbias. Tá? Então, por isso também a gente diz para esterilizar a água, se você não tem o filtro adequado, você ferve por no mínimo 5 minutos,
Por quê? Porque as bactérias elas podem formar esporos, né? Nos laboratórios, você tem as autoclaves, né? Que parece uma panela de pressão gigante, em que você esteriliza material cirúrgico a alta temperatura, em alta pressão, exatamente para a gente evitar a contaminação, principalmente dessas células de resistência, tá? Bom, em relação às doenças, né? As bactérias podem causar doenças. Quais são? São bactérias patogênicas, são bactérias que liberam toxinas nas células ou entre os tecidos. Ou também você pode ter doenças bacterianas causadas por bactérias oportunistas. São bactérias oportunistas. São aquelas que fazem parte da sua microbiota, tá? Porém, por uma queda no seu sistema imune, uma baixa de imunidade, elas se multiplicam além do normal, causando problemas, tá? E como se dá o tratamento de infecção bacteriana? Você pode se prevenir por vacinação, você tem diversas vacinas, como a BCG, você tem a antitetânica. E o tratamento, você tem um medicamento específico para o tratamento com bactérias, que são os antibióticos. Né? Os antibióticos são medicamentos específicos que agem no metabolismo bacteriano. Então, eles vão interferir no metabolismo bacteriano e matar a bactéria. Os antibióticos só têm efeito contra as bactérias. Eles não exercem efeito nos vírus. Por quê? Porque nós vimos que os vírus não têm metabolismo próprio. Eles usam do metabolismo da célula que ele está parasitando para realizar as suas funções. Já a bactéria não. Ela é um organismo unicelular, ela tem o seu próprio metabolismo. Então, os antibióticos, eles interferem numa via do metabolismo bacteriano, né? Interrompendo esse metabolismo e, consequentemente, impedindo a multiplicação e matando as bactérias. O que acontece? Né? O uso indiscriminado de antibióticos numa população de bactérias heterogêneas leva à seleção de bactérias resistentes. Como assim? Né? Você não pode nunca, né? Se você tem um antibiótico em casa, né, que porventura você utilizou no momento anterior, você usá-lo sem prescrição médica de forma indiscriminada. Por quê? Porque você pode levar à seleção de bactérias resistentes, tá? O que são bactérias resistentes? São bactérias que resistem à ação do antibiótico, elas não são afetadas por aquele antibiótico. E como elas não são afetadas, elas, em condições adequadas, elas se multiplicam. E aí você tem uma população de bactérias resistentes, tá? Então, você tem uma bactéria, né, que é um desenho, um bichinho de pelúcia de uma bactéria resistente, que é o Staphylococcus aureus. Então, você tem muitos casos, né, que às vezes os pacientes eles ficam isolados, né? Aconteceu com a tia do meu marido, e ela ficou isolada e tinha essa placa bem na maca dela, MRSA, tinha essa sigla, que significa presença de Staphylococcus aureus multiresistente, ou seja, uma bactéria que resiste a múltiplos antibióticos, tá? Então, por isso que é tão perigoso você ficar muito tempo internado, porque o hospital é um ambiente cheio de micro-organismos, né? E você pode ter contato com esses micro-organismos e acabar acarretando problemas, né, de resistência bacteriana. Como isso ocorre? Então, aqui, uma imagem que explica melhor. Imagina, né, que eu tenho uma população original de bactérias. Eu estou com uma doença bacteriana, tá? Estou com uma infecção de garganta, minha garganta está doendo, eu estou com uma infecção bacteriana. Lembra que as bactérias elas não são todas iguais, né? Nenhuma população de organismo é exatamente igual, idêntica. Você tem que considerar mutação, você tem que considerar recombinação gênica. Então, repara, né, que as bolinhas de diferentes cores aqui, elas mostram que as bactérias não são clones. Tem bactérias semelhantes, mas elas são diferentes entre si, tá?
E aí eu uso o antibiótico de forma inadequada. Débora, o que é usar o antibiótico de forma inadequada? Ele pede para usar durante 10 dias, na mesma hora, sem ingerir bebida alcoólica, tal, tal. Eu usei 3 dias, minha garganta ficou boa, eu parei de usar. E começou a doer de novo, e eu usei de novo, e parei de usar, que melhorou. Então, eu uso de forma inadequada, tá? Eu fazendo isso, o que acontece? Olha, eu usei o antibiótico. Ora, lembra que a minha população de bactérias ela não é idêntica, tem organismos diferentes, tá? Esse antibiótico, quando eu usei esse antibiótico, a maioria das bactérias morreram, as amarelinhas e as laranjas. Mas essas mais avermelhadas, elas ficaram meio mal, mas ficaram lá, de boas, não morreram. Ora, se elas não morreram com a ação desse antibiótico, né, em pouco tempo elas se multiplicam. Então, repara, eu que inicialmente, aqui à minha esquerda, eu tinha uma população heterogênea de bactérias, quando eu uso o antibiótico de forma inadequada, eu acabo selecionando as bactérias que são resistentes a esse antibiótico. E em pouco tempo, eu tenho no meu organismo uma população de bactérias resistentes. Eu que inicialmente tinha bactérias fortes, fracas e médias, eu passo a ter bactérias extremamente resistentes ao antibiótico, tá? Então, é aquilo. Se o organismo não for capaz de eliminar as bactérias que sobraram, as resistentes, elas vão se multiplicar e dar origem a uma colônia de bactérias resistentes utilizado. Então, o que acontece? Se eu usar esse mesmo antibiótico, vai fazer efeito contra essas bactérias? Não. Eu tenho que utilizar um outro medicamento, um outro antibiótico, tá? Então, é super errado você falar assim, que o antibiótico deixou a bactéria mais forte. O uso inadequado de antibióticos deixou a bactéria mais forte. Ou você falar que ela ficou resistente. Não. Você tem que sempre lembrar que numa população de bactérias existem diferentes níveis de resistência. Existem bactérias menos resistentes, com uma resistência média ou mais resistentes. O uso inadequado dos antibióticos faz com que você mate as mais fracas e você selecione, ou seja, você vai ficar só com as resistentes. E em pouco tempo você tem uma população de bactérias resistentes que não sofrem mais efeito nenhum com aquele antibiótico, tá? Então, isso é a resistência bacteriana. Você selecionar bactérias resistentes com uso inadequado de antibióticos. E isso é um sério problema de saúde pública que nós estamos vivendo atualmente, né, com um grande número de bactérias resistentes a um grande número de antibióticos. Qual a importância das bactérias? Tá? Elas têm importância ecológica. Nós já falamos duas importâncias ecológicas dela, que elas são organismos pioneiros na colonização de ambientes, né? E elas também são decompositores, tá? Fazem a ciclagem dos nutrientes, atuando na decomposição de organismos mortos. Ela tem importância farmacêutica, porque elas são utilizadas em estudo para a síntese de novos antibióticos. Existe um processo extremamente importante chamado biorremediação, que é você utilizar bactérias para tratamento de áreas contaminadas. Então, existem bactérias que utilizam petróleo para produzir energia. Então, se eu tiver um derramamento de petróleo numa determinada área, ao invés de eu usar uma substância química para retirar aquele petróleo, eu posso usar bactérias, né? Eu faço uma biorremediação. Então, eu uso bactérias que se alimentam daquele material orgânico, tá? E elas são utilizadas amplamente na biotecnologia, né? Na tecnologia, né, de organismos vivos. De que forma? Elas produzem enzimas de restrição. Tiago falou disso lá quando falou dos vírus, né? Enzimas de restrição são enzimas produzidas pelas bactérias
que elas são capazes de cortar o material genético em pontos específicos. Então, se eu quero estudar, eu tenho um material genético, eu tenho milhares de genes, eu quero estudar um gene especificamente, eu uso uma enzima de restrição que ela vai cortar o meu DNA exatamente onde eu quero. Então, quando a descoberta das enzimas de restrição foi um passo importantíssimo, né, na área da biotecnologia, que com isso os pesquisadores passaram a manipular o DNA de uma forma bastante eficiente. Tá? Você pode usar as bactérias para a produção de organismos geneticamente modificados. Tá? Nós vamos ter uma imagem sobre isso. E a produção de biocombustíveis. Né? Você tem bactérias produtoras de álcool, produtoras de biodiesel, então a gente pode utilizar essas bactérias. Aqui, falando da biotecnologia, né, existe uma bactéria muito utilizada, né, na transformação genética de plantas, que é a Agrobacterium tumefacies. Ela forma um tumorzinho assim nas plantas. O que acontece? Quando você coloca ela em contato com a planta, né, com a célula vegetal, ela vai colocar o seu plasmídio na célula vegetal, vai infectar a célula vegetal com o plasmídio. O que acontece? Você pode colocar, manipular essa bactéria. Então, você pega essa bactéria, você retira o plasmídio dela, você usa enzimas de restrição para cortar aquele plasmídio, coloca genes que te interessam nesse plasmídio e recoloca esse plasmídio na bactéria. Depois você coloca essa bactéria em contato com a célula vegetal, ela vai transferir esse plasmídio modificado para a célula vegetal. E ela vai expressar na célula vegetal o que eu quero, tá certo? A célula vegetal, ela vai, a planta vai expressar os genes que estavam ali naquele plasmídio. E com isso tem uma série de reações, né, de processos sendo feitos, como você tem produção de insulina, né, você tem produção de uma série de proteínas fazendo essa transformação usando a bactéria. Então, você usa a manipulação genética, né, dos plasmídios com as enzimas de restrição para você transportar genes de interesse. Agora aqui falar um pouco das arqueias, né? As arqueias, elas são, como eu já falei lá no início, organismos procariontes que vivem em condições extremas, tá? Existem 3 tipos principais de arqueias. Você tem as chamadas metanogênicas, são aquelas encontradas no interior do estômago dos ruminantes, né? E elas são responsáveis pela produção de gás metano liberado por esses animais. Então, na verdade, né, essa imagem, essa charge, né, uma imagem, ela mostra o problema, né, do efeito estufa, que ele é causado principalmente pelo gás metano, né, liberado, né, pelos gases de ruminantes, principalmente, né, de bovinos. Então, o que acontece? Essas bactérias, elas vivem em simbiose com esses ruminantes, tá? E elas são fundamentais para a digestão da celulose. Consequentemente, elas produzem metano, e esse gás é liberado, né, na forma de pum por esses bovinos, né, por esses ruminantes. Então, são bactérias metanogênicas, são aquelas responsáveis pela produção de gás metano. Você tem as arqueias chamadas halófitas, são aquelas encontradas em ambientes com alta concentração salínica. Então, isso aqui, tudo isso que vocês estão vendo rosado, né, é sal e está rosado por causa da presença de halófitas. Tá? São bactérias fotossintetizantes, tá? E elas vivem em condições com uma taxa salínica extremamente alta, acima de 20%. Né? Coisa que uma taxa de sal, que você colocar uma bactéria
uma eubactéria, ela morre por desidratação. Ela desidrata, né, pelo excesso de sal, ela perde água e ela morre. Mas as halófitas não. Ela tem mecanismos que bombeiam constantemente sal para fora das suas células e elas conseguem resistir a esse ambiente. E eu tenho aqui as termoacidófilas. São arqueias encontradas em fendas vulcânicas, né? Ou são organismos que vivem em ambientes com alta temperatura e elevada acidez. Então, são condições que as eubactérias não sobreviveriam, tá ok? Bom, para fechar, aqui tem uma tabela, né, com as principais doenças bacterianas e está aqui marcado em vermelho, né, as principais, assim, as mais populares, tá certo? Essa imagem aqui fala um pouco mais resumidamente delas. Então, aqui, doenças bacterianas, tá? Doenças associadas ao sistema nervoso. Eu tenho aqui o botulismo, tá? Tem um A aqui a mais, o botulismo, em que o agente etiológico, né, a bactéria causadora, é o Clostridium botulinum. E qual é a ação dessa bactéria, tá? O contágio se dá pela ingestão de toxinas de alimentos contaminados. Então, por isso, não é adequado você consumir alimentos enlatados em que a lata esteja estufada, né? Você tem a lata estufada ali, aquele alimento que está ali dentro está contaminado. E uma contaminação muito séria é por essa bactéria causadora do botulismo. O que acontece? Ela produz a toxina botulínica. Olha aí, a toxina usada no Botox. O que a toxina botulínica faz? Tá? A toxina botulínica, ela paralisa a musculatura, né? Por isso que ela é usada para rugas, né? Você vai parar de contrair, parar de dobrar ali o seu rosto. Então, ela dá uma série, você se contaminando com essa toxina, você tem problemas gastrointestinais, náuseas, problemas respiratórios, tá? Vômitos e pode levar à morte, tá ok? Hanseníase, tá? É caracterizada como uma doença negligenciada, né? E ela também tem muito preconceito em relação a ela, só que ela é facilmente tratada, ela é tratada do SUS, inclusive. O que acontece? Você tem o agente etiológico, né, que é a bactéria causadora da hanseníase, também conhecida como lepra, e ela provoca perda da sensibilidade, tá? E também alteração no sistema imunológico. Então, ela vai afetar o sistema nervoso, tá? E aí, com isso, a pessoa vai perder a sensibilidade, tá? Você tem o tétano, como eu falei, né, o contágio é por entrada de esporos no corpo, por meio de ferimentos. Você tem o soro antitetânico, tá? E você tem como sintomas contrações musculares fortes, né, febre e dor de cabeça. Coqueluche, tá? A contaminação se dá por inalação de gotículas no ar, né, de pessoas contaminadas. Você tem vacinação contra a coqueluche e você tem como sintomas febre, tosse seca, vômitos. Meningite. Meningite, nós temos meningite viral e meningite bacteriana, só que a meningite bacteriana ela é bem mais grave, né? A meningite é uma doença também, o contágio se dá por gotículas de ar, com pessoas contaminadas, e essa bactéria ela infecta as meninges, que são membranas que protegem o sistema nervoso central. Estão lá protegendo o seu encéfalo e a sua medula raquidiana. Então, a meningite bacteriana ela é grave e ela pode provocar a morte muito rapidamente, senão ela deixa sérias sequelas, tá? Pneumonia, né? Contágio, né? Inalação de gotículas de ar, de secreção. Você tem antibióticos específicos. A peste, tá? Que é uma doença bacteriana, só que ela é transmitida pelo rato, tá ok? E aí a gente já teve crises gravíssimas de peste no mundo no passado, né?
por falta de saneamento básico e tratamento de lixo, você tem proliferação muito grande desses ratos. Tá? E você tem inflamação dos linfonodos, febre, tosse, tá? E você se contagia com a picada da pulga. Então, os ratos estão cheios de pulga e a pulga ela vai morder você e transmitir a bactéria. E aqui, por último, a tuberculose, que nós já comentamos, né, que ela é uma epidemia, né, em determinadas, principalmente em comunidades, e você tem como agente etiológico aqui a bifidobactéria. Você tem tratamentos com antibiótico, mas como nós já comentamos, o tratamento é longo, você tem que tomar um antibiótico de forma certinha durante 6 meses. E aí, daí o problema, né? Vocês já imaginam, as pessoas não fazem um tratamento até o final, e aí com isso acabam selecionando bactérias resistentes, né? E o problema da tuberculose não acaba, né? Então, principalmente locais que vivem pessoas, uma grande quantidade de pessoas próximas, né? Você tem índices altos de tuberculose. Bom, gente, é isso.